E como é que tá lá? E como é que estão? Eu tava vendo lá esse aí eu não vi ainda. Tem um monte agora desses. Terrível, experiência traumática. É chato. Parece que as pessoas não estão lá para debater. Elas te odeiam há muito tempo, né? Te odeiam há 10 anos. E não vejo a hora de falar umas coisas na cara dela. E daí vão lá. Não tem o debate. Por exemplo, essa pergunta que você falou ali, qual que é seu gênero? A menina estava falando sobre taxonomia biológica, qual o gênero humano. E o debate era sobre ideologia de gênero. Então ela só queria provar que eu não sabia o que era gênero, todas as acepções da palavra gênero. Então ela não queria discutir o assunto proposto para a rodada, que era teoria de gênero. Queria mostrar que Ana Campanholo não é... Você sabe que eu acho, sinceramente, eu acho que esses debates a gente não faz para chegar numa conclusão, faz para a plateia. Isso, para ganhar. Então eu acho uma coisa muito boba, porque passou tomou, como é que é fácil? Só para corte rápido. Eu acho legal você conversar com uma pessoa em determinado assunto, para você entender mais, abrir a cabeça, para você para ver os dois lados, né? Porque aí você chega à conclusão, só que então se conclui nada. A gente fez um debate com o Espectro Cinza, durou 5 horas. Ela feminista e eu antifeminista. 5 horas, debate muito produtivo. Porque uma ouvia a outra, né? Mas não era o caso ali do 20 contra 1. É bem desgastante. Então, mas você acha que vai... Você acha que vão chegar a um meio termo? Porque, por exemplo, o Luciano Huck tentou. Não tentou não. Ele tomou um lado claríssimo. Aí ele toma uma lapada de tudo que é lado, não sei o quê. O cara tenta. Ele tenta ser isentão, mas... Eu acho que o melhor modelo ainda é aquele modelo Roda Viva, né? Várias pessoas perguntando que a tentativa desse 2021 é uma roda viva, mas desorganizada, né? Mas eu acho que o melhor modelo é a pessoa ter um tempo para explicar o seu ponto. É o melhor modelo. Mas eu digo assim, a população. Você acha que a população vai ficar... Vai enjoar daqui a um tempo, né? Eu acho que sim. Mas você acha que a gente vai ficar... que não concorda de jeito nenhum de um lado e de jeito nenhum do outro? Quanto a pauta não do tem um meio antifeminismo? Não, de tudo. De tudo. De crime, de aborto, nesse de ponto tudo. A humanidade vai ser sempre assim, né? O jovem, ele é mais radical, seja de esquerda ou de direita. Você vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando um pouco mais diplomático. Então, em todas as épocas, você vai ter o jovem mais radicalizado, você vai ter os mais diplomáticos. A tendência, eu acho... Agora, a situação no Brasil ainda é polarizada, mas o ponto é que não é o problema ser polarizado. Polarizado é democrático. Quando não tem polarização, alguma coisa está acontecendo. Ou existe a ditadura do pensamento único, ou a sua liberdade de expressão foi sendo tolhida. O que está demais é o que a gente não chama de polarização, né? Que é realmente a violência, como aconteceu com o Charlie Kirk. Isso aí já não é polarização. Mas aí na favela... Por exemplo, e o cara fala, o Brasil está muito polarizado, a população está dividida. Não está dividida. A população não quer o crime. 80% não quer, mas você tem aquele grupo de pessoas, os intelectuais, os artistas, essa turma aí, os caroteiros. Os mainstream. Isso, os caras que realmente, a Rede Globo... Passa pano para bandido. Não, que tem esse negócio, e a população repete isso na rua. A gente vê muito repetição do que a Globo falou, mesmo que ele se considere um cara de direita. Ele repete o que o outro falou. Sim. É isso que a gente chama de hegemonia cultural, né? Você não precisa ter a maioria para controlar. Na política, se você tiver a hegemonia cultural, você consegue fazer seu modelo de pensamento ser reproduzido até por pessoas do espectro político contrário. Isso é daí que vem, inclusive, esse termo hegemonia. Mas isso que você está falando é interessante. Você viu agora que você entrevistou o pessoal na rua, é a favor ou contra câmeras? Isso. 3 entrevistados, 3 a favor. Até aquele menino ali que, eu fazia bagunça na escola, mas eu sou a favor. A maior parte das pessoas lúcidas é a favor de se saber o que acontece dentro da sala de aula. Aí você tem um grupo pequeno, militante, professores, influenciadores, que diz que isso é para cercear a liberdade de cátedra. Mesma coisa aí na operação do Rio de Janeiro, que eu não acompanhei de perto, não sou especialista. Que bom que eu reconheço que não sei, né? Porque tem especialista que não reconhece. Mas a maior parte da população apoia, é vítima do crime. Tem até entrevistas com mães de criminosos dizendo que, infelizmente, seu filho foi para um caminho ruim. Então, tem isso, né? A maioria decente, tem um teórico que explica isso, o Thomas Sowell, tem 40 livros publicados, um negão liberal. Ele fala o seguinte, o problema é que justamente a esquerda, por menor que ela seja, ela é mais ideologizada, ela é mais militante. O conservador, o não revolucionário, ele é mais de boa, ele quer cuidar da sua vida, da sua casa, e ele não se envolve tanto. Então, na matemática da política representativa, essa minoria barulhenta da esquerda parece
parece vencer, né? E de fato vence em muitos patamares. Você vê que o Brasil aí é um dos países mais violentos. A gente já chegou a passar a Índia em número de mortes violentas absolutas. A Somália. Ana, o Brasil é mais violento que a Somália. Pois é, a gente está falando sobre essa questão e volto a tocar na questão do Rio de Janeiro, porque assim, tudo se politiza, tem coisas que a gente consegue compreender, né? Principalmente classe artística, essa coisa de Lei Rouanet, bom, que seja. Mas na questão do Rio de Janeiro, que a gente está falando sobre segurança, a gente está falando sobre polícia contra bandido, e Emílio semana passada falou, nunca ficou tão claro quem é a favor de polícia, quem é a favor de bandido. Como se politiza, como que se consegue politizar uma questão de violência? Porque assim, quando o cara ganha alguma coisa por politizar qualquer outro tipo de assunto, beleza, mas na questão da violência, na questão de bandido contra a polícia, o que se ganha defendendo o bandido? Aí é que você tem uma briga que já é de 200 anos, que é do iluminismo de esquerda com o iluminismo de direita. O que é a esquerda? É esse pano de fundo que eu vou te explicar aqui agora, em um minutinho, eu acho. Certo. Esse pano de fundo justifica todas as ações de políticas públicas, posicionamento do pessoal de esquerda. O iluminismo de esquerda é baseado naquela frase do Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Certo. Nessa frase tem 2 pressupostos que a esquerda abraça. O primeiro pressuposto é que o agente de transformação social, de motor da história, a história muda, as coisas acontecem por causa de um agente coletivo e não de um agente individual. Ou seja, quando diz assim, ó, o ser humano é bom, a sociedade o corrompe. A sociedade é coletiva, veja, é um grupo, é abstrato. Sim. Então a esquerda acredita na atuação do coletivo como uma força mais determinante do que a atuação do indivíduo. Segunda parte da frase, a segunda interpretação da frase diz respeito à natureza humana. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então a esquerda também acredita que esses traficantes, esses marginais, esses bandidos, eles são bons por natureza, eles foram corrompidos pela sociedade. Então esse pensamento do Rousseau, ele tem 200 anos já. Então você imagina que todas as políticas públicas e toda a esquerda marxista que vem depois, e tudo que vem depois é baseado nesses dois pressupostos. Aquele criminoso que a polícia abateu, ele é bom e a sociedade o corrompe. Veja que você já ouviu isso da boca da Maria do Rosário, naquela discussão com o Bolsonaro, em que ela chamou o Bolsonaro de estuprador? Exato. Sem noção. Ela estava defendendo o Champinha, ou seja, o Champinha é bom, a sociedade o corrompe. Aquela de esquerda que falou que a lógica do assalto. Tiburi. O que eles estão fazendo? Todos esses intelectuais, especialistas em segurança pública, parece tão incoerente, mas tem uma coerência interna de esquerda, que é entender que o ser humano é bom e o problema é o resto. É a sociedade que o impõe. É o opressor, Exato. Né? Porque aí depois o Marcuse joga isso, ele fala o branco é o opressor, o preto é o oprimido. Exatamente. A polícia é a opressora, o bandido é o oprimido. Ele colocou isso e a gente segue isso porque você aprende desde pequenininho na escola, com a turma do sindicato. Claro. Que é tudo... E até a direita cai nisso, porque daí quando a direita vai discutir isso, ela fala, não, mas o empresário não é mau, o funcionário não... Já caiu na dicotomia. Já assumiu a premissa. É o socialismo moreno. É o nosso socialismo, é uma coisa muito nossa. Você entendeu agora porque eles pensam que a política pública, todas essas políticas públicas de esquerda, é uma lógica de 200 anos. Você vai rebater isso só debatendo no parlamento por 3 minutos? Mas você acha que a partir disso... Isso que a gente vê o Luciano Huck falando aquilo lá, e a gente vendo o pessoal que mora nas favelas, 70% aprovando isso daí, esse tipo de ação policial, você acha que isso vai minando cada vez mais esse discurso da esquerda? Porque o cara tá lá dentro e fala assim, meu Deus, o que esse maluco playboy tá falando? Eu sei o que é vítima da sociedade e eu não escolhi esse caminho. Você acha que isso vai minando a esquerda cada vez mais? Eu acho que a gente tá tendo um despertar à direita nos últimos 15 anos, tem uma tendência de melhorar isso, mas é uma questão geracional. A esquerda, ela se reinventa, se reorganiza, não é? A gente estava com muitos jovens de direita, eu acho que 5, 6 anos atrás, a gente pensava assim, só tem jovem de direita agora, né? A esquerda tá falida, quem vai ser? Aí eles já começaram a ressuscitar uns jovens de esquerda agora, não é? Não, mas eles têm o dinheiro, tem a máquina, né? Tem a máquina, evidentemente. Quanto estão colocando em publicidade, sim, né? Dinheiro, mas eles não têm uma coisa que é a coerência. É triste, sim. Eles não têm uma coisa que é a coerência, porque todo mundo que agora, você falou do despertar, todo mundo que minimamente se informa e acompanha qualquer tipo de discurso, seja de direita ou de esquerda, ou seja qualquer coisa... Gordão, a turma esquece. Não, tudo bem, vamos tirar a esquerda e direita. A gente sempre fala do afegão médio aqui, independente de Bolsonaro ou Lula, qualquer coisa. Quando vê discurso hipócrita, a turma já está sabendo, já está flagrando, seja da direita ou da esquerda. Então, assim, uma coisa que a esquerda não tem é isso, é a coerência. Eu acho que sim, o cidadão está despertando progressivamente, mas a gente ainda tem uma linha do Brasil que ainda vive muito na pobreza, o analfabetismo é generalizado no nosso país, analfabetismo funcional, as pessoas que
A turma graduados. caiu na picanha. Sim, claro. E na cerveja. A turma que cai na picanha e na cerveja cai em qualquer coisa. O Lula tem muita chance de ser reeleito por causa disso, inclusive, pela pobreza do Brasil, pela falta de instrução do brasileiro. Se ele conseguir criar algum abono, algum benefício com relação ao gás, à luz, é isso aí. Imposto de renda. O ano que vem você vai ver um monte de gente com gás. O Brasil é o país do Macunaíma. O Macunaíma, que é o herói... salafrário. Não pensar a longo prazo. E essa é a pauta que o governo atual está tentando até pegar, que é da segurança pública. Você viu que agora tem dinheiro investido, inclusive, também para propagandas do governo com segurança pública. Não seria o momento propício da direita de abraçar essa pauta, que sempre abraçou agora, e ir com tudo nela? Os governadores, né? Seria, mas é que quando você falar a direita, a esquerda tem uma organização, a direita não tem, você não sente isso? Total. Porque teríamos que ter... olha, eles prenderam o nosso líder, ele está incomunicável. Né, o que era um líder natural, né, da direita, que era o Bolsonaro. Aí você tem lideranças locais, mas não tem um guarda-chuva, não tem um organograma. Você entende? Quando o Lula estava no primeiro mandato dele, lá no meu estado tinha Ideli Salvati, que era... Todo mundo sabia que é o seguinte: quero falar com o Lula, falo com a Ideli Salvati. E os vereadores tinham um caminho, o vereador, o deputado estadual, o federal, tinha um fluxograma. Infelizmente, a direita não tem esse fluxograma. Quem que manda? Quem é o porta-voz oficial do presidente hoje, né? É o Carlos, é o Eduardo, é a Michele? Quem está segurando é o Eduardo, né? Esse é o cara que está... Porque se você pensar... Todo mundo quer o espólio do Bolsonaro. Todo mundo quer aqueles 60 milhões de votos do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem um fã-clube no Brasil que não tem o que falar. Que as pessoas quem gosta do Bolsonaro ama aquele Bolsonaro, gosta daquele Bolsonaro, é aquele Bolsonaro aí, o cara que vai com a moto. Exatamente. O cara gosta desse Bolsonaro. Que representa o cidadão comum, né? E o Bolsonaro que tomou de bolada nas costas, você pegar aí a turma e eles querem... Eu acho que quem está segurando... É o Eduardo que está lá, que está querendo ou não. Pauta, né? Não, ele está trazendo a pauta. Sim. Ou fala que algum cara, esses caras aí da direita, que seguraram a pauta de direita aqui no Brasil. Não tem um. Não, eu digo trazer pauta. Sim. O Eduardo, querendo ou não, fala, está nos Estados Unidos. Mas é o cara que está lá movimentando. Isso, é o cara que está movimentando a direita, Eduardo Bolsonaro. Que é uma grande dificuldade da direita em pautar. Porque quem pauta a esquerda... É sempre reação. Exatamente. O Eduardo foi lá e pautou isso aí. A gente tem carência também de quadros com pautas. Por exemplo, você olha para a Erika Hilton, ela é representante do transativismo do feminismo, não é? Aí na direita tem a Ana Campanholo ali, representando o antifeminismo. Não, você é antifeminista, pô. Sim, mas antifeminista. É que você está sumida. Lá no meu estado eu estou Você está trabalhando muito, então. Você está trabalhando lá em Brasília. Santa Catarina, né? Então. Viajo 5 vezes É isso aí. Você está trabalhando muito. Deputado que trabalha muito não aparece. Você sabe disso. Você tem que não eu sou estadual, eu não sou federal. Sim. Mas a gente tem carência também de... Quem é o cara que vai falar em nome das armas, né? Do armamento, do legitimamento. Quem é esse cara? Quem é o grande líder da pauta econômica? Quem é o nosso grande líder anti-propaganda de cotas? Falta um pouco, porque todos nós na direita, a maior parte da direita hoje é pró-armas, evidentemente, é Deus, Pátria, Família e Liberdade. É o mesmo discurso. Precisaria especializar os nossos deputados, né? Tem um deputado que fala sempre pela pauta do agro. É esse aqui, que fala pelas armas. Escalar os nomes. Isso. Teria que ter um fluxograma daí, vamos se organizar. Que é o que o Lula faz. Mas o Bolsonaro, quando ele montou o gabinete, ele montou especialista. Então ele montou o Tarcísio, que o Tarcísio também não é... O Tarcísio era um cara de... técnico. De técnico. Muito Paulo inteligente. Infraestrutura. Colocou o Tarcísio, a Tereza Cristina, colocou o Paulo Guedes, colocou um monte de cara especialista no gabinete. Aquela pauta, sim. No gabinete. Mas faltou construir o Lula, ele coloca o Boulos agora, porque ele... Provavelmente o Boulos vai querer candidato a Senado, vai ser candidato a alguma coisa. Sim. Ele faz o esquema, ele faz o nome. Isso, ele joga politicamente os caras lá. Você não tem a sensação de que a esquerda trabalha para 5, 10, 15, 20 anos e a direita trabalha para a próxima eleição? Eu não sei, eu não sei porque eu não sou um cara especialista em política, eu só vejo assim... eu vejo como a população acompanha, entendeu? Eu não sou um especialista. O Alba que é mais especialista. O e aí, Alba, você que é o nosso Rambo. Não, ele gosta mais do... O Rambo da varanda. O Rambo da varanda. E aí, o que você acha dessa conversa? Cara, eu acho que como a Ana falou, a esquerda está sempre
sempre muito mais organizada, e é o que ela falou, é importante, é definir cada um responsável e ser o da mente, né? Você tem uma questão de segurança pública, você já linkar, fala assim, pô, eu quero saber o que esse cara ou essa mulher tá falando mais da direita. Eu acho que seria essa questão. Agora, eu queria te perguntar, Ana, a respeito do... Eu vi o seu 30 contra 1. Da onde vem a ideia do feminismo na cabeça dos brasileiros? Da onde eles absorvem? Porque, assim, tudo isso é tudo chavão. É tudo chavão do que se escuta. Porque essa pauta é uma pauta de elite, que é pauta de universidade e tudo mais. Porque se você for ver ali, se a gente até linkar, as mulheres lá da favela, elas têm uma outra noção de moralidade do que o próprio feminismo. Sim, sim. É que tem vários feminismos, né? Liberal, que surgiu com, principalmente, mulheres brancas, aquelas que lutavam pelo sufrágio. Veja, as mulheres estavam lutando pelo sufrágio e incorreram, inclusive, em atos e falas extremamente racistas nos Estados Unidos, contra mulheres brancas. Aí depois você tem o feminismo negro. Mas o que é o feminismo do Brasil? Primeiro, ele é uma pauta importada dos Estados Unidos e da França, evidentemente, principalmente. O primeiro livro feminista do Brasil, da Nízia Floresta, nada mais era que uma releitura do livro da Mary Wollstonecraft, entre outros textos que foram trazidos para cá. Como o Brasil incutiu isso na mentalidade do brasileiro? Para mim está muito claro que foi através da mídia. Você falou muito bem que a universidade é o primeiro patamar, que é onde está a elite intelectual do país, né? No caso do Brasil, uma anti-elite, mas onde deveria estar a elite intelectual. Eles concebem lá dentro conceitos extremamente absurdos e eles precisam transformar esses conceitos absurdos, difíceis de digerir, em algo palatável para a população. Inclusive, essa é a teoria desse livro aqui, responde a tua pergunta, a Hidra Feminista. Hidra Feminista. Como que a esquerda conseguiu essa hegemonia de até as pessoas de direita hoje defenderem pautas feministas sem perceber. Até eu sou conservador, mas falam 45 frases feministas durante um discurso, quando sobe num palanque político. Começa com isso, né? A universidade cria um conceito, por exemplo, a Monique Wittig, que criou há 30 anos atrás essa questão do pronome neutro. E se você falasse disso há 20 anos ou 10 anos atrás, ia ser piada, né? Ah, que maluquice, loucura. Ela já estava mitigando isso aí há 30 anos dentro da universidade. Depois vem a militância, depois vai para a televisão, você vê as apresentadoras, as atrizes globais em programas de auditório, ou as apresentadoras de programas de auditório usando aquela linguagem. E a mídia já entrega, a grande mídia já entrega o conteúdo, que é uma novidade e que é anômalo para o brasileiro normal, para o brasileiro comum, como se fosse uma coisa indiscutível. Por exemplo, pronome neutro, o que pensam os preconceituosos que ainda não adotaram? Do nada, entendeu? Por exemplo, homem de saia, a febre que está ganhando o mundo. Meu Deus, eu não vejo ninguém. Mas isso é o UOL. Não, o UOL não vale. O UOL não vale. Força a pau. A Hidra, como se a Hidra é aquela que cortava a cabeça. Você corta a cabeça, nasce de novo. Essa é a ideia do livro. O feminismo você pega de um lado, a outra cabeça tá... Você corta a cabeça e nasce... E ela matava só com o bafo dela. Ela tinha um bafo. É mesmo. Terrível, é. O bafo da Hidra matava com o bafo as pessoas. Esse livro é o resultado de 6 anos de trabalho como deputado estadual. A gente mapeou como que alguns projetos de lei conseguem se tornar realidade no Brasil. Por exemplo, a Lei 12.015 de 2009, que diminuiu a pena do estuprador, que antes podia ser de 20, 22 anos, para 12 anos. E aí a gente estuda no livro como o movimento feminista consegue baixar a pena do estuprador pela metade e dizer que está fazendo isso em favor da mulher. É uma loucura isso. O estuprador podia, antes de 2009, pegar 12 anos por atentado violento ao pudor e 12 anos por estupro. Juntando os dois pesos, podia pegar 24 anos. E na maior parte das vezes, o criminoso, o estuprador que viola uma mulher, faz conjunção carnal violenta, que introduz o pênis na vagina, ele também introduz o pênis em outros lugares. Desculpa a linguagem. Mas isso geraria a incorrência em 2 crimes, o cara podia pegar 24 anos. Um deputado do PT apresentou o projeto, as deputadas feministas apoiaram maciçamente e o Brasil mudou. Então, em 2009, agora o cara que podia pegar 20 anos antes pega 12. E por quê? Porque o feminismo defende as mulheres. Faz sentido isso? Boa parte do nosso debate ali do 20 contra 1 foi sobre isso também. Eu falei sobre o Champinha e uma das debatedoras sentou na minha frente para dizer que não era justo usar o caso daquela moça que foi estuprada por 5 dias pelo Champinha para defender a redução da menoridade penal. Uma feminista falando para mim que o caso dela não serve. Ou seja, o Champinha não tem que ser penalizado. O Champinha só ficou preso porque ele foi internado lá, né? Mas... aí que está a esquerda, ela está perdendo
muita gente indo para a direita justamente por isso. Porque eles pegaram tanta minoria que você acaba contradizendo. Vira uma contradição. Isso é a contradição da esquerda, né? Mas é o PSOL. Mas isso não é o PTzão velho. Sim, o PT velho era... Nós queremos ganhar igual você, era o sindicato. Queremos ganhar mais. Era mais materialista, era mais marxista original. O PT velho pega a pauta, era o que rico. interessante. Mas o Mano Brown fala, tem que voltar pra base. Mas essa contradição até com a Ana. Por exemplo, a Ana sendo mulher, considerada uma das minorias, ela não aderindo à pauta feminista, pode acontecer já tudo. Homem, é como se já pode acontecer tudo que de ruim com ela que já é justificado. Inclusive, eu fui expulsa da bancada da mulher, né? Então tem 3 mulheres no meu estado e eu fui expulsa. Só que tem uma bancada de 2. Primeiro contrassenso, bancada de 2, né? Eu fiz um projeto de resolução para extinguir a bancada, até agora não avançou. Justamente porque a mídia botou uma notinha no jornal. Quem que são os deputados malucos que vão apoiar a Ana Campanholo se no ano que vem a gente bota o nome deles aqui?